Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Glória a Deus. O Senhor seja louvado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abre aí o teu para ver como é que está a imagem aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias a ti, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, neste dia 19 de outubro de 2020, mais um dia que estamos com este culto no lar, com a palavra do Senhor em nossa casa. Que o Senhor nos abençoe neste dia, nesta hora, que cada um que assim abriu seu coração, abriu a sua casa, para que a palavra do Senhor entre. Que Deus abençoe, irmãos. Que a bênção de Deus é promessa na sua vida, na sua casa. A bênção de Deus, ela é prometida para você que dá ouvido a Deus. Que dá ouvido à palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje estamos como convidada neste dia a minha esposa, irmã Paula. A paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos. Amém, glória a Deus. Eu fico Deus abençoe a todos. Fico muito agradecido ao nosso Deus, porque deu a esta noite ela como convidada nesta noite. Amém, irmãos? Então quero, assim, em nome de Jesus, dar início já à palavra do Senhor. O irmão que já está aí assistindo-nos, né, pode se manifestar, né, dando glória a Deus. Coloque, irmã, me diz que a imagem está bem, para que você esteja assistindo. Se ela não está virada de lado ou de cabeça para baixo, me responda aí, porque eu coloquei o telefone agora diferente, a câmera está diferente. Eu queria saber se está bem, se a imagem está chegando bem aí. Vê aí. Aí para você. E também eu quero que você manifeste, coloque seu ok, seu amém aí. Peça sua oração. Peça a Deus algo que você deseja, isso. Amém, meu irmão? Quero que você, amém. A paz do Senhor, minha irmã Eliane. Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Né? Mais alguém aí que esteja aí, se manifeste em nome de Jesus. Que a gente já está começando já, irmão. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que foi convidado, e você que eu não tive o tempo para convidá-la, mas você veio em nome de Jesus. Quero que também você se manifeste em nome de Jesus. Que nós vamos estar orando, irmão, pela sua família. Nós vamos estar intercedendo nesta noite pela saúde, pela cura. A paz do Senhor, meu irmão Claudio, que Deus é contigo, varão, que bom ver o irmão. Amém, meu irmão? Eu quero que o irmão veja como é que está a imagem, que está bem aí. Se a imagem está bem, minha irmã Eliane. Entendeu? Eu quero que os irmãos vejam como é que está. Para assim a gente dar início, irmão, uma palavra que o Senhor nos deu esta noite para abençoar a família dele. Porque vocês são de Deus, irmãos. Você é rebanho do pastoril de Deus. Eu aqui apenas sou
um ajudador que Deus me escolheu para ajudar vocês. Então é esse o meu papel hoje e sempre vai ser. Um que Deus usa para que guie vocês. Então quero que os irmãos abram a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 11, que o Senhor vai dizer para conosco: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então eu quero, em nome de Jesus, por essa palavra que Jesus disse para nós, que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, eu quero orar nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, Pai de Israel, porque o Senhor é o Deus tremendo, é o Deus que tem amor pelos seus, é o Deus que resgata quem o Senhor ama, e o Senhor ama a nação de Israel, o povo de Jacó. O Senhor ama aos que o Senhor chamou, como chamou Abraão, e de Abraão saiu a sua descendência, Isaque, e o qual assim foi falado Israel. E por isso, meu Deus, somos descendência sua, não como nação de Israel, mas como um povo o qual o Senhor diz que é agregar a este povo, a estar junto com este povo. E estamos assim, meu Deus, nesta noite, se colocando diante de Ti como seu povo, como um povo eleito do Senhor. Então, ó Deus, recebe as nossas orações, a nossa súplica nesta hora. Recebe, meu Deus, essa família, meu Pai, ao qual está em sua casa. Recebe o esposo, a esposa. Recebe os filhos, as filhas. Recebe, meu Deus, o marido, que nesta hora clama pela família, pela sua família. Nesta hora a esposa clama pela sua família, ao qual ela quer ver o esposo convertido, o qual o esposo quer ver a esposa convertida, o qual o pai e a mãe quer ver o filho convertido, meu Pai. E só o Senhor pode trazer essa união, só o Senhor pode trazer esse ajuntamento desta família. Então recebe, Senhor, a oração dessa família agora, ao qual pede a Ti ajuda, o qual pede ao Senhor uma confirmação nesta noite. E o Senhor há de confirmar na família desta pessoa, e o Senhor há de revelar na casa dessa pessoa a Tua palavra, no coração deste, e eles serão convertidos ao Senhor, e eles receberão do Senhor a palavra da vida, Pai. Então abençoa eles, abençoa todos, Senhor, aqueles que abriram a porta para poder entrar. Pai Santo, nos abençoa com a Tua palavra, a palavra que reina, a palavra forte, a palavra fiel que é do Senhor. Toca-nos em cada coração, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos. A paz e a graça do Senhor seja convosco. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus. Irmão Américo, que Deus te abençoe. Irmão Denilson, que Deus te abençoe. Então a palavra do Senhor, irmão, nesta noite, para a gente, está lá no livro do Evangelho de João, o qual ele dá o testemunho de que Cristo diz para aquele povo, diz para aqueles homens que estavam ali julgando um cego que foi curado, um cego de nascença,
ao qual os discípulos de Jesus perguntaram quem pecou, foi o pai ou foi a mãe para que ele nascesse cego? E Jesus diz para aqueles, não foi nem o pai nem a mãe, mas sim para que se manifestasse a obra de Deus, o poder de Deus sobre o ser humano, sobre a humanidade. Então aqui, irmãos, a gente está vendo Jesus discutindo, conversando com aqueles escribas, os fariseus, judeus. Naquela época julgava muito a Cristo a respeito do que ele fazia. Mas quando Jesus se manifesta dizendo, eu sou um bom pastor, eu sou um bom pastor, e a gente vai ver que quando ele diz que é o bom pastor, a gente começa a olhar já uma coisa que, o que faz o pastor, o que é o pastor, porque Jesus disse que era filho de Deus, imediatamente Jesus já começa a dizer, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele diz mais no versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós temos Jesus como nosso pastor. O pastor, irmão, é para fazer o quê? Curar, cuidar do rebanho. O pastor é para fazer o quê, irmãos? Tirar aquelas ovelhas que estão perdidas, trazê-la para perto, para ser cuidada. O que é o bom pastor, irmão? O que é o pastor? É fazer o quê? Aquilo que as ovelhas que estão doentes, ele cuida. Isso eu estou dizendo num quesito de pastor que cuida de um rebanho, que cuida de um animal. O que é? A ovelha é um animal. Então o pastor cuida das ovelhas que está ferida, que passou por algum arame, passou alguma cerca e se cortou, e de repente começa aquela ferida ficar cheirando mal. O pastor vê aquilo ali, pega ela e vai cuidar, colocar o remédio, colocar aquilo que é necessário para ser curada. Não é isso que um pastor faz? Um cuidador, ou seja, um fazendeiro, porque um pastor é todos aquele que cuida de um animal. Mas aqui Cristo está dizendo agora espiritualmente, Cristo agora está se revelando como ele que cuida de nós. Como Cristo pode cuidar, irmão, da nossa vida? Como Cristo pode cuidar da nossa família? Ele coloca agora nós aqui como um rebanho, como umas ovelhas, como um pastor cuida das ovelhas. Assim, Cristo estava cuidando daquele homem cego. Ele está dizendo, aquela ovelha estava perdida, aquela ovelha estava desgarrada, aquela ovelha estava doente. E eu cuido, e eu cuidei dele. Aquele homem estava perdido, não tinha quem cuidasse daquele homem cego. O homem nasceu daquela forma, não tinha quem cuidasse. Não tinha quem levasse até a Deus. E Jesus pega aquele homem, cura as feridas dele, perdoa os pecados, leva sobre si as enfermidades dele e deixa ele são e leva até a Deus. Porque o principal objetivo de Cristo é nos levar até o Pai, o qual nos criou, o qual nos formou, o qual nos deu vida em toda a criação. Então é por isso, irmãos, que hoje essa palavra vem até a nossa família, até a nossa casa. Nós somos líderes da nossa família, né? Somos líderes de nossa casa. E às vezes tem os nossos filhos, a nossa esposa, nossos parentes, precisa de cuidados. E nós, como aqueles que Deus escolheu para passar a palavra de Deus, devemos cuidar. Devemos cuidar dessas pessoas. Devemos passar para eles aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos credenciou a fazer. É pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus que é chegado. E lá a gente curai as doentes, libertai as que estão oprimidas. É isso o nosso papel de líderes. Aqui, irmãos, a gente vai ver
que lá em Ezequiel, lá no Antigo Testamento, lá na Velha Aliança, os pastores que Deus deu ordem para ser pastor e os líderes daquele rebanho do povo de Israel, só que não fizeram conforme Deus ordenou. Deus vai falar que era o povo de Israel, os líderes de Israel, eram os sacerdotes, eram os profetas, eram os governantes, que eram os reis, que eram aqueles que tomavam conta. E Deus deu autoridade a eles sobre aquele povo, para fazer as coisas certas, as coisas boas. Mas só que eles não fizeram. Lá em Ezequiel capítulo 34, a gente vai ver que Deus fala os pastores infiéis de Israel. Não cuidou do povo de Deus como Deus estava determinando para cuidar. A gente vai ver, irmãos, que lá desde o início, quando o povo de Israel começou a ser reinado por reis, os reis, irmãos, não andou conforme Deus estava ordenando. E a gente viu que eles não andou conforme Deus estava dando a palavra para ser andada. A gente já viu desde o início, quando Jacó, o primeiro rei, sem ser Saul, o primeiro rei que Deus ordenou, e Jacó Davi era segundo o coração de Deus. Deus deu autoridade a Saul a ser o primeiro rei de Israel, mas Saul se apacentou a si mesmo, não apacentou o povo. Então foi tirado e foi colocado a Davi. E Davi começou a cuidar do povo. Mas quando Davi morre, entra Salomão, seu filho. E Salomão, irmão, também não cuidou conforme Deus estava ordenando a Salomão cuidar. Então, quando Salomão morre, entra o filho de Salomão, Joroboão. E quando Joroboão entra, também não reina como era para reinar. Então, todos eles, irmãos, começaram a fazer aquilo que não agradava os olhos do Senhor. E aí prosseguiu assim, até o tempo que Jesus Cristo, até o tempo que Deus vem e fala pelo profeta Ezequiel, para agora Deus dizer: eu mesmo vou tomar a rédea dessa carruagem, eu mesmo vou resgatar as minhas ovelhas, eu mesmo vou cuidar deste rebanho, eu mesmo vou cuidar desse povo. Irmão, Deus está dizendo, Deus está querendo cuidar de você, Ele mesmo, Deus mesmo quer cuidar de você. Não está dizendo, vai vir homem de fulano, homem, não, é Ele mesmo que quer cuidar de você, quer cuidar da sua casa, quer cuidar da sua família. É Deus que quer estender as mãos para você. Deus está dizendo em Ezequiel, irmãos, que Ele mesmo quer cuidar. Ele fala: porque assim diz o Senhor, capítulo 34, versículo 11, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Você sabe o que é isso aqui? Quando Deus está dizendo eu mesmo resgatarei, é porque eu vou usar a minha maneira de resgatar. Eu mesmo vou usar da minha maneira como resgatar as minhas ovelhas. Por que Ele ia resgatar? Porque os líderes de Israel não cuidou das ovelhas. Olha o que ele fala no versículo 4 de Ezequiel 34. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, a quebrantada não ligastes, e a desgarrada não fortalecestes, e a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E era isso que eles estavam fazendo, irmãos. O povo, os líderes de Israel, não só os reis, mas os profetas, os sacerdotes, o governo em si, os governantes em si, só que não estava cuidando do povo de Deus. É igual os dias de hoje. Se eu trouxer isso para o dia de hoje, os governantes em si não cuidam. O presidente não cuida da nação como é para cuidar. Os ministros, os prefeitos, os vereadores não cuidam, porque eles apacentam a si mesmos, eles cuidam de si mesmos. Igual a gente está vendo, muita corrupção nos governantes.
nos governos. Porque eles procuram buscar cuidar deles mesmos, a viver, a pegar aquilo que é de Deus, aquilo que é para a nação, para cuidar para as obras da nação, eles buscam a si mesmos. Quanto a gente vê, irmãos, os políticos na corrupção, se envolvendo nas coisas corruptas. E a mesma coisa vem para a área espiritual, para a área da vida cristã, para a vida de Cristo. Quantos tem líderes que buscam apacentar para si mesmo, mas não apacenta para o rebanho de Deus? E Deus promete de tomar da mão desses que praticam esse tipo de coisa. Jesus fala lá que esse tipo de pessoas são mercenários. Jesus fala que esse tipo de pessoas são ladrões. E as pessoas acham que vão fazer desse tipo de coisa, vão estar adorando a Deus. Deus está vendo isso de boa maneira. Não vai estar, Deus não está vendo. Quando os pastores que é para cuidar do rebanho de Deus, os homens que Deus dá autoridade para cuidar, não está cuidando, irmãos. Então por isso que Deus falou, eu mesmo tomarei, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, o meu rebanho, o meu povo. Lembre, irmãos, que lá no Egito, quando Deus vai resgatar aquele povo, não é por amor do líder, não é pelo amor do pastor, é pelo amor do povo que está lá clamando, que está lá gemendo, que está lá chorando. Então quando você vê um rebanho gemendo, um rebanho sendo massacrado, sendo oprimido, um rebanho sendo pisoteado pelos esses líderes, Deus não está se agradando deles não. Porque Jesus mesmo diz, muitos dirão, Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei enfermo em teu nome, eu fiz isso em teu nome, eu fiz muitas coisas em teu nome, mas o que você pegou das ovelhas, do rebanho, se apresentou para si. Aí Jesus vai dizer, apartai de mim que eu não vos conheço. Porque o que você tirou das ovelhas foi para si, não foi para você mesmo. Foi para si, não foi para as ovelhas. Quando você pega as coisas que é de Deus e coloca para o seu bem maior, o seu benefício, não, eu tenho que cuidar, então eu também tenho que me alimentar. Para com isso. As ovelhas é de Deus, o rebanho é de Deus, o povo é de Deus. Você não é nada. Você é apenas um cooperador. E se você fizer bem feito, você alcançará, junto com as ovelhas, as bênçãos. Mas se você não fizer, você vai ser apartado, como a ovelha, como o bode. Aqui quando o profeta fala a respeito disso, que Deus falando com ele, aí Deus fala no versículo 12 com esse pastor, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim os lugares por onde andam espalhadas no dia da nuvem da escuridão, e as tirarei dos povos, e as trarei vim de diversos montes de Israel. Você está entendendo, irmãos? Deus está falando, assim como um pastor vai buscar uma ovelha, vai pegar a sua ovelha, vai buscar a ovelha, quando é noite de nuvem, de chuva pesada, quando está escuro, a pessoa vai buscar a ovelha, assim eu buscarei as ovelhas de Israel. Por isso eu quero que nesta noite, irmãos, eu quero que você fique atento com as coisas de Deus na sua vida, porque Deus, Ele quer te salvar, quer te ajudar. Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer ajudar você. Ele quer fazer algo por tua vida. Ele quer mudar a história. Às vezes você tem uma história, irmão, muito problemática. Talvez você ache que foi por sua causa que você está dessa forma. Às vezes você aceitou a Cristo, mas está vivendo mas desviou, saiu do caminho, saiu
desistiu de andar com Cristo, aí você fala que foi por sua culpa, talvez não. Foi pela liderança que fez com que você fosse desgarrado. Por quê, irmãos? Porque aqui os líderes faziam isso. Comia as gorduras e vestia da lã das ovelhas e degolava as cevadas, mas não apacentava as ovelhas. E a gente tem que olhar para Jesus nessas horas e todos os momentos da nossa vida. Porque se você aqui, se essas ovelhas ficaram assim, porque ficaram olhando para os líderes. Hoje, irmãos, se a gente for olhar para a área política, muitas pessoas não, eu não quero votar porque os políticos é tudo igual, eu não quero votar, eu não vou votar em ninguém porque os políticos é assim, é assado. Mas eu quero que você olhe para Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai te dar uma direção para que você tome. Porque Deus vai falar aqui no versículo 16 de Ezequiel: a perdida buscarei, e a desgarrada tomarei a trazer, e a quebrantada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-lo-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiro e bode. Não se preocupe. Deus está dizendo: olha, você está preocupado porque eles fizeram mal? Não se preocupe, que eu estarei ao seu favor. Eu julgarei. O juízo vem de mim. A justiça vem de mim. É eu que vou fazer o que tem de fazer, o qual Jesus mesmo disse: apartai de mim que eu não vos conheço, porque vai queimar no fogo eterno. Será lançada no fogo eterno. Então, quando a gente volta aqui para João, a gente vê o cuidado de Jesus, como Deus prometeu esse bom pastor, como Deus prometeu esse pastor que viria. Porque quando ele fala em Ezequiel, ele está dizendo para nós, irmão, no versículo 23, levantarei sobre elas um só pastor, e ele os apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Amém, irmãos? Ele vai dizer: e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dominarão e dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuva de bênção serão. Essa é a promessa de Deus que tem para a tua casa. Chuva de bênção. Quando ele fala que teria um pastor, é porque Davi foi o rei que todos os reinos tinham Davi como experiência, Davi como referência. Todos os reinos tinham Davi como o homem segundo o coração de Deus. Então o próprio Isaías profetizou que dos lombos de Davi saía o rei, nasceria o rei. Do lombo de Davi era o descendente
A raiz de Judá saía do lombo de Davi. E saiu, que foi Jesus, o Filho do Deus vivo. E esse Jesus fala por João: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Mas ele quer dizer, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispensa. Mas ele, irmãos, jamais vai deixar você ser arrebatado por lobos. Jamais vai lhe deixar você na mão de mercenários. Porque no versículo 27 ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Diga graças a Deus, que você está na mão de Jesus, você está seguindo a Jesus, e Jesus conhece você, e você conhece a voz dele. Por isso eu quero, irmãos, que em nome de Jesus de Nazaré, alcance na sua casa, alcance na sua vida, bênçãos e bênçãos, porque é promessa de Deus que chuvas de bênção descerá na sua família. Se você tiver Jesus como seu pastor, se você tiver Jesus como o seu líder, se você tiver Jesus como seu rei, seu governador, seu presidente, esse jamais vai se corromper, esse jamais vai se deixar se levar pelo pecado, esse jamais vai se deixar se levar pela mentira. Esse Jesus Cristo que eu te falo hoje, esse Jesus Cristo que eu te apresento hoje, porque é promessa de Deus de ele te resgatar, porque ele foi lá falar por Mateus. Ele falou em Mateus, lá no capítulo 10 de Mateus, irmãos, que ele veio resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquelas ovelhas que se perderam com aqueles pastores infiel. Ele fala: ide, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá e chegar, quando você chegar lá, vai dizer: o reino dos céus é chegado. Ide, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. E eu quero te dizer que é chegado na tua casa o reino de Deus. O que é o reino? O reinado de Deus. O rei de Deus chega. E quando o rei toma posse, quando o rei chega, irmão, só a ordenança dele vale. E a palavra dele é sim, sim ou não, não. A palavra do rei não pode voltar atrás. Se ele disser pau, é pau. Se ele disser pedra, é pedra. Então, como ele está dizendo na tua casa, é benção, é benção. Deus está dizendo que é bênção na sua vida e não maldição. É Jesus que diz isso, irmãos. Ele está dizendo: você jamais vai ser tirado da mão dele. Ele está dizendo: você jamais vai ser arrebatado das mãos dele. Ele fala no versículo 28: dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. É bênção na sua vida. Ele te dá a vida eterna. Ele não te deixa perecer. E ele, irmãos, inimigo nenhum arrebatará das mãos dele você. Porque a palavra do rei, ela é verdadeira. E ela se cumpre na sua vida. Então, quando Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo número 7, ele fala: é chegado o reino de Deus à sua casa. É chegado o reino de Deus na sua vida. E ele fala: lá curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Isso é promessa dele fazer na sua vida. É promessa de Deus de te libertar. É promessa de Deus de te deixar sã. É promessa de Deus de te deixar sarado, salvo. Então, família de Deus, você é mulher e homem e filhos de Deus. Você
sua família de Deus. Deus se preocupa com você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você é a luz do mundo. Lembra que você é filho de Deus, você foi criado por Deus. Jamais tem que ficar perecendo na mão do seu adversário. Então, igreja, então homens e mulheres de Deus, atenta para o nosso Senhor. O projeto de Deus foi trazer Jesus como o seu bom pastor, como um bom pastor, não como o povo de Israel, não como os líderes de Israel, não como os governantes de Israel, que não cuidou do povo de Deus, do seu povo como era para ser cuidado. Jesus veio para cuidar como era devido o cuidado de Deus. Porque ele vai dizer, irmãos, aqui, lá em João capítulo 10, como a gente está, João no capítulo 10, no versículo de número, em nome de Jesus, João no capítulo 10, glória a Deus, no versículo de número 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Olha que coisa, irmão. Jesus e o Pai é um só. Jesus e Deus é um só. Então tudo que o Pai ordenou ao Filho, ele faz com amor, porque ele e o Pai é um só. Há concordância. Enquanto não há concordância em qualquer lugar, nada se vai para frente, irmãos. Fica tudo emaranhado, tudo problemático. Mas quando há concordância, o filho concorda com o pai. E o pai concorda com o filho. Olha que coisa maravilhosa. O que o pai ordena, o filho faz com todo o amor, com toda sinceridade, com toda perseverança. E nada dá errado. O projeto do pai, o filho coloca tudo em prática, tudo certinho. E por isso, irmãos, as coisas de Deus em Jesus Cristo andou tudo perfeito. Mas quando era com os líderes de Israel, quando era com os reis de Israel, não andava perfeito, porque eles buscavam para si mesmo. Aquilo que era do povo, eles buscavam para si mesmo, para se apacentar. As gorduras, as ovelhas, eles matavam, as cevadas, as mais gordas, mas não cuidavam. Ou seja, os líderes só buscavam os bem maior, aquelas pessoas que tinham mais condições, eles apoiavam, eles estavam ali juntos, eles estavam ali bajulando. Mas aquelas que tinham menos condições, era excluída. Era excluída. E Jesus chegou, irmão, para cuidar do rebanho de Deus. As ovelhas que estavam perdidas. Eu sou uma dessas que estavam perdidas. E fui resgatado. Eu fui uma daquela, não só eu, mas também minha esposa. Você também que está dando lugar ao Senhor. Você era perdida e o Senhor te resgatou. A gente vê, irmão, aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. O que o apóstolo Pedro fala a respeito e sobre isso, que ele fala no versículo 24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque ereis como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Nós voltamos para o pastor e bispo da nossa alma, que é Jesus Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Foi ele que levou o nosso pecado. Pastor leva isso aí. O bom pastor leva. O bom pastor, o cuidado dele é tanto pelas suas ovelhas, que ele tem compaixão do sofrimento delas e carrega isso.
Jesus Cristo fez isso. Aí, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo faz isso, aqui ele também diz para nós, aqui no capítulo de número 5, no capítulo de número 5, de 1 a 3, diz: ao presbítero que estão entre vós, a demonstrei eu, que sou também presbítero. Isso é Pedro, com eles. Sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Isso é o nosso dever, é o dever daqueles que é testemunho de Cristo, das suas aflições. Eu sou testemunho das aflições de Cristo, porque eu vejo e eu vi o quanto este pastor carregou as nossas dores, carregou o nosso sofrimento, carregou o nosso pecado, para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando, estar aqui pregando, estar aqui ministrando, estar aqui sendo usado por Deus, para que você seja hoje um rebanho, uma ovelha sarada de Deus. E Pedro está aqui dizendo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, é isso. Não é por torpe ganância que a gente deve guiar o rebanho de Deus, porque não é nosso, é de Deus. Não é por violência, mas sim por amor, voluntariamente. Não é por interesse. Não, eu vou trabalhar, não, eu trabalho na obra de Deus. Não, a gente faz voluntariamente. Quando a gente faz voluntariamente, não é trabalho para a gente ganhar, não é assalariado para ganhar, mas é voluntariamente. A gente trabalha voluntariamente, e Deus que nos garante o nosso galardão. Porque quando a gente faz com amor, a gente também recebe com amor. Quando um líder faz com amor as coisas de Deus, ele também recebe as coisas com amor, porque Deus vai usar as pessoas que têm amor e vai ajudar aquelas pessoas com amor. E você vai receber as bênçãos de Deus. Vai ser uma troca de amizade, uma troca de amor um para com o outro. E isso é obra de Deus, é o trabalhar de Deus, é isso. Mas quando você pega e apacenta as coisas e faz as coisas só para si, e está esquecendo as ovelhas, a obra de Deus, isso não é por amor. E Pedro está aqui falando isso, irmão. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. O rebanho de Deus, irmãos, só é você que hoje abriu a sua porta, abriu a sua casa e apresentou a sua família, fez com que eu ouvisse essa palavra hoje. Você faz parte desse rebanho de Deus, desse pastorio do Senhor. E o Senhor promete de fazer chuva de bênção, de descer chuva de bênção sobre a sua vida. Por isso eu quero deixar essa palavra para você. Que você deixe em sua casa, que você coloque em sua casa, chame o pastor Jesus Cristo na sua vida. É Ele que ora, é Ele que intercede, é Ele que faz você receber a bênção, é Ele que cura a sua enfermidade. Por isso que Deus, irmãos, escolheu Jesus Cristo como seu bom pastor para o rebanho do seu rebanho, o rebanho das suas ovelhas. Por isso que Jesus hoje é o nosso bom pastor. E hoje nós somos voluntariamente homens e mulheres que cuidam do rebanho de Deus. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo, irmão, está na sua casa, está na sua família para cuidar de você. Amém. Para sarar as feridas que estão sobre a sua vida. Os problemas que não está conseguindo resolver.
a dificuldade no casamento, a dificuldade no relacionamento de filho para com pai, pai para com filho. Os problemas pessoais, que não está conseguindo realizar sonhos. Você deseja casar, deseja ter a sua casa própria e não está conseguindo. Jesus Cristo está na sua vida para resolver. É Ele que vai trazer para você as bênçãos do Senhor. Porque é Ele que cuida desse rebanho. Se você quer ser um rebanho de Deus, quer ser ovelha de Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Se você quer pertencer a Cristo, pertencer à vida com Cristo, acredite no que Ele fala, acredite nas obras dEle, acredite no que Ele veio do Pai, Ele veio de Deus, para fazer essa obra na tua vida, essa obra na tua casa. Eu quero que você nesta hora, irmãos, creia nessa oração que vai ser feita nesta hora. Coloque a sua família diante do Senhor, coloque o seu familiar agora diante do Senhor, para que seja o rebanho do Senhor, para que seja a ovelha de Deus, que Deus resgatou nesta noite. Por isso eu quero, em nome de Jesus, colocar a sua casa. Meu Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor nesta hora e todo sempre. Meu Deus, eu quero nesta hora, ó Deus, entoar a minha voz, e eu creio que está chegando aos céus. Eu creio que o Espírito Santo nesta hora está usando a minha boca para falar ao lar dessas pessoas. Porque não falo eu, mas o Espírito Santo fala a estes lares. Creia no Senhor Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Ele, a tua casa a Ele. E Ele tomará conta dela, igreja. E Ele tomará conta da tua família. Creia nele, entrega o teu caminho, a tua casa, a tua família, na mão desse pastor. Porque Ele vai sarar as feridas. Porque Ele vai buscar as que estão perdidas. Porque Ele vai buscar as que estão desgarradas. É Ele que vai trazer no seu lombo aquelas que estão desacompanhadas, aquelas que estão desviadas do caminho. Meu Deus, grande em misericórdia é o Senhor para com esta família. Meu Pai, onde tem um marido que está vivendo em uma embriaguez de bebida, meu Deus, bebe sem parar, meu Pai. O marido, meu Deus, que está vivendo em um alcoolismo, Senhor. Está, meu Deus, em um vício. Pai, é o Senhor que pode estar nesta hora, estendendo as mãos sobre ele. E o Senhor está santificando, purificando, tirando todo o mal que está sobre ele agora, Senhor. É o Senhor que está fazendo a purificação do corpo deste homem. Está lavando, está tirando toda a sujeira, está tirando... Coloque agora a sua mão, esposa, sobre este marido seu agora. Porque o Espírito Santo está agora fazendo algo sobre ele. Está tirando todo o mal que está agora, que trazia uma discussão dentro de casa a respeito disso. E você, esposa, usada pelo Espírito Santo de Deus, cooperadora da palavra do Senhor, está agora, em nome de Jesus, determinando que este marido seu já foi lavado, já foi purificado, e hoje ele é uma ovelha sarada de Deus. Da mesma forma, você mulher, você esposa, ao qual pensa do marido, ciúma. O ciúme é doentio, o ciúme está trazendo uma discussão, uma contenda dentro de casa. Você, marido, determine agora, pelo nome de Jesus de Nazaré, que tira esse espírito dos ciúmes. Tira esse espírito de Satanás que está trazendo o ciúme dentro da casa, está trazendo o ciúme dentro da família. Tire agora, determine agora, marido, em nome de Jesus. Diga: Espírito
espírito do ciúme, da contenda, saia da minha família, em nome de Jesus. Você filho, você filha, você que está tendo uma desunião contra o pai e a mãe, determine dentro de seu coração, diga: eu quero obedecer meu pai e minha mãe, porque o que ele fala comigo é verdade, o que ele fala comigo, o que ela fala comigo é verdade, e eu quero obedecer. Diga em nome de Jesus: eu obedeço o meu pai e a minha mãe, porque para isso Deus criou, me formou, foi do ventre de meu pai e do ventre da minha mãe, para que eu me tornasse filhos e filhas dele. E Deus te abençoe, minha família, família de Deus. E Deus abençoe a tua casa, abençoe o teu lar. E Deus abençoe todos vocês que abriram as suas portas para que Jesus entrasse e ser pastor do seu lar. E eu, meu irmão e minha irmã, quero já agradecer os irmãos que compartilharam essa live, este culto. Eu quero que você, irmãos, pode compartilhar com seus irmãos, com seus amigos, seus vizinhos. Coloque pelos grupos onde vocês têm, que Deus vai alcançar todas essas pessoas que receberam essa palavra do Senhor nesta noite, como vocês receberam. Todos os irmãos sejam abençoados, todos que pediram oração, essa oração já foi a todos vocês, já entrou na sua casa, já entrou no seu coração, já entrou na sua vida. Isso eu já agradeço ao Senhor em todo o viver ao qual colocou nos seus corações de abrir as suas portas para Jesus entrar. Irmãos, que Deus seja contigo, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido em nome de Jesus. Que segunda-feira próxima estaremos novamente aqui, pelo nome de Jesus, levando a palavra de paz e vida e alegria para os vossos lares, para todos sempre. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.